Como é que um órfão sem dinheiro ou conexões construiu a marca de relógios mais famosa do mundo com muitos outros relógios Rolex, tendo na sua história uma mistura de mistérios e segredos? Hoje vamos nos aprofundar na incrível história do zero ao luxo da Rolex e responder à pergunta que todo mundo faz: por que os Rolex são tão caros? A história da Rolex começa com Gilles Duff, o misterioso inovador fundador da empresa. Hans nasceu na Alemanha em 1881. Filho de Ana e Raul, e sua infância foi preenchida com amor, risos e felicidade. Mas isso foi cortado tragicamente quando, aos 12 anos, tanto a sua mãe quanto seu pai faleceu inesperadamente com apenas alguns meses de diferença. De repente, Hans passou de ter dois pais amorosos para ser um órfão e teve que ir morar com os seus tios, que o enviaram para o internato. Inicialmente, Hans ficou muito deprimido com tudo isso, mas decidiu se jogar em seus estudos como uma forma de escapar. Ele parecia particularmente gostar de aprender diferentes idiomas, o que mais tarde abriu o caminho para ele se mudar para o exterior. Quando terminou a escola, depois de se formar, foi trabalhar na Suíça. Numa empresa, como Corton, um grande exportador de diversos tipos de relógios de bolso. Como Hans falava alemão, inglês e francês, ele trabalhou como funcionário e correspondente da empresa. No entanto, a empresa também fabricava alguns de seus próprios relógios e assim esse papel deu a Hans uma grande oportunidade de entender a construção dos relógios e estudar a indústria relojoeira de perto. Enquanto muito trabalho manual envolvia tarefas repetitivas, como a fabricação de centenas de relógios por dia. Durante seu tempo lá, Hans desenvolveu uma profunda apreciação pela arte e ficou obcecado com a ideia de criar relógios perfeitos. Em 1903, Hans mudou-se para Londres para trabalhar em outra empresa, onde teve um papel maior, pois estava envolvido em conseguir novas vendas e clientes. Isso lhe deu uma boa compreensão do que fazia uma marca de relógios se destacar de outra e também como o marketing era crucial para o sucesso de uma marca, embora esses empregos diferentes fossem bastante agradáveis. Hans já estava sonhando muito maior e queria implementar as habilidades que aprendeu para si mesmo. Em 1905, aos 24 anos, decidiu começar a sua própria empresa de relógios. Ele tinha uma pequena quantia de dinheiro que havia economizado, o que investiu no negócio, mas a maior parte do financiamento veio do seu cunhado, Alfred, que se tornou seu cofundador. Juntos, criaram a empresa, os DOF Davis, e começaram a importar relógios da Suíça para vender no Reino Unido. No entanto, naquela época, os relógios de pulso não eram tão populares como são hoje e eram principalmente considerados joias femininas. Na verdade, os amigos de Hans até tentaram dizer a ele que um relógio tão pequeno não teria sucesso, um mecanismo delicado seria frágil e quebraria facilmente, e que um relógio tão pequeno não seria preciso. Na época, os relógios de bolso eram fortemente preferidos. No entanto, os relógios de pulso eram muito mais convenientes e elegantes, e Rei disse: "Minha opinião pessoal é que os relógios de bolso quase desapareceram e que os relógios de pulso os substituirão definitivamente." Roy sentia que os relógios da marca precisavam ser de melhor qualidade, então ignorou todas as críticas e pegou todo o dinheiro da empresa para fazer uma das maiores encomendas de relógios de pulso já feitas. Na época, ele estava comprando tudo o que achava que transformaria os relógios de pulso e o futuro do mercado de relógios. Todos pensavam que ele estava louco e até mesmo seu parceiro de negócios não tinha certeza se era uma ótima ideia, mas antes, segundo relatos, se encontrou com muitos relojoeiros diferentes que eram considerados mestre da arte e tentou aprender pelo menos uma nova lição com cada um deles. Então usou uma antiga conexão da época em que trabalhava na Suíça para importar mecanismos suíços para que pudessem começar a criar relógios de pulso de alta qualidade. É claro que a qualidade de Hans não era suficiente e que o reconhecimento da marca seria o elemento mais crucial de todos. E tudo começou com um grande nome memorável. Agora, a origem do nome Rolex é um pouco curiosa, pois afirmou que inicialmente tentou combinar letras aleatórias do alfabeto de todas as maneiras possíveis para criar centenas de nomes exclusivos, mas nenhum deles parecia certo. Foi então que, segundo ele, enquanto ia para o trabalho, um dia, um gênio sussurrou em seu ouvido o nome Rolex. Independentemente de onde o nome realmente veio, era perfeito. Rolex é curto e memorável e também fácil de pronunciar em qualquer idioma. Além disso, o Rolex parecia ter estilo e autoridade, o que ajudou a construir o reconhecimento da marca.
Na verdade, alguns anos depois, eles mudaram todo o nome da empresa para Rolex, o que limitaria rapidamente seus novos relógios de pulso começaram a vender bem. Em 1910, a Rolex tornou-se o primeiro relógio de pulso a receber o certificado de precisão suíço e, em 1914, o Observatório Britânico concedeu a um relógio Rolex a classificação Classe A, o que nenhum outro relógio desse tipo havia recebido antes. Alex estava começando a desenvolver uma associação com qualidade, o que ajudou a atrair ainda mais vendas. Mas em 1914, a Primeira Guerra Mundial eclodiu. Nesse ponto, a sede da Rolex em Londres tinha mais de 60 funcionários em sua folha de pagamento e se tornaria o centro de exportação para todos os mercados aos quais a empresa vendia. Porém, durante a guerra, a Alemanha se tornou inimiga da Grã-Bretanha e, como o ramo era de descendência alemã, havia imposto de importação de 33% em todos os bens de luxo. Então, para evitar qualquer conflito e obter alguns grandes benefícios fiscais, Hans decidiu mudar a sede da Rolex da Inglaterra para a Suíça, que era neutra durante a guerra, enquanto muitas empresas de relógios faliram durante a Primeira Guerra Mundial. Para a Rolex foi um período muito bem-sucedido, pois os relógios de pulso se tornaram favoritos entre os militares por sua confiabilidade e conveniência em relação aos relógios de bolso. Mas, sem dúvida, o real crescimento rápido da Rolex pode ser atribuído aos instintos de marketing de Hans. Já nos anos 20, Hans estava colocando seus relógios em empresários, atletas, pilotos e inúmeras outras pessoas bem-sucedidas, o que criou uma conexão na mente dos consumidores entre os grandes realizadores e a Rolex. Hans também veiculou centenas de anúncios habilmente colocados no rádio e nos jornais, pois entendia o valor do marketing de produto décadas antes que a maioria de seus concorrentes alcançasse. Foi então que, em 1926, a Rolex criou o primeiro relógio totalmente à prova d'água do mundo, sob o nome de Auster, e Hans teve a ideia perfeita de como comercializá-lo também, pois havia ouvido falar de uma mulher que, a nadar no Canal da Mancha. Hans convenceu a usar o novo relógio à prova d'água da Rolex, e após mais de 10 longas horas na água fria, ela emergiu com o Rolex Auster completamente intacto, gerando muitas manchetes sobre o novo produto da Rolex apresentam de seus revendedores da Rolex para exibir os relógios Auster à prova d'água em aquários em suas vitrines com peixes reais nadando em volta do relógio, o que inevitavelmente chamou a atenção das pessoas que passavam e viam. O próximo grande marco inovador da história da Rolex veio apenas 5 anos depois, quando os engenheiros da Rolex desenvolveram o rotor perpetual, que automaticamente dava corda no relógio, algo que anteriormente era considerado impossível. Mas também foi sua missão garantir que as pessoas mais populares do mundo usassem um Rolex, especialmente aquelas envolvidas em desafios ousados. Por exemplo, o primeiro voo ao Everest foi realizado por uma tripulação usando o Rolex Oyster, além de Malcolm Campbell, que usou um relógio Rolex quando estabeleceu um recorde de velocidade na Terra em 1935 e, portanto, foi realmente essa estratégia combinada de grande marketing que permitiram a Rolex continuar expandindo rapidamente e se tornando cada vez mais popular, como em 1945, quando, no 40º aniversário da empresa, a Rolex lançou outro modelo chamado Datejust, o primeiro relógio automático a apresentar uma janela de data em seu visor. No entanto, pouco antes da cerimônia para anunciar isso, Hans foi atingido por outra tragédia. Foi quando perdeu a sua amada esposa Florence, que faleceu devido a uma doença. Sua esposa havia estado com ele nos bons e maus momentos e este foi obviamente um período devastador para ele. Hans havia ficado órfão aos 12 anos e agora aos 63, era viúvo e sem filhos. Hans era um mestre em relógios, mas não um mestre do tempo, e estava começando a pensar mais sobre a sua própria mortalidade. Assim, Hans passou os próximos anos desenvolvendo uma maneira de garantir que o futuro de seu império, que ele construiu do zero, estivesse em boas mãos. Foi por isso que, em 1946, ele estabeleceu a Fundação Hans Wilkes e transferiu sua participação de 100% na Rolex para a fundação. Até hoje, esta organização ainda mantém a propriedade e o controle totais da Rolex. E como é uma fundação e não uma empresa, não há impostos corporativos sobre quaisquer lucro. Em vez disso, uma grande porcentagem do dinheiro vai para causas beneficentes, incluindo bolsas de estudo e treinamento de relojoeiros. Embora seja relatado que nem todo o dinheiro vá para causas beneficentes, como a Rolex é de propriedade do Trust, não há acionistas e nenhuma exigência de divulgar suas atividades financeiras.
Essa estrutura permite que a Rolex mantenha um nível muito alto de sigilo, de modo que, apesar de ser a marca de relógios mais conhecida do mundo, pouco se sabe sobre os assuntos internos da empresa, incluindo como ela é gerenciada, quem exatamente a gerencia, quanto dinheiro a empresa está ganhando ou o que eles estão fazendo com esse dinheiro. O que sabemos é que, quando morreu, em 1960, os novos proprietários da Rolex continuaram a ajudar a empresa a crescer cada vez mais. No entanto, houve um grande obstáculo na década de 1970, quando ocorreu a grande revolução do quartzo, que foi a introdução de relógios operados por bateria, que eram mais precisos e muito mais fáceis e baratos de produzir em massa. Como resultado disso, esses relógios de quartzo inundaram o mercado e muitos fabricantes de relógios mecânicos faliram. Entre 1970 e 1988, o emprego na indústria relojoeira suíça caiu de 90 mil para 28 mil. E, no entanto, a Rolex continuou bem. A pergunta é o que faz a Rolex ser tão diferente? E por que eles podem continuar cobrando tão caro por seus relógios? Então, em 2017, um Rolex Daytona que pertenceu ao falecido astro de Hollywood, Paul Newman, quebrou recordes ao ser vendido em um leilão por um preço impressionante, uma bagatela de 17,7 milhões de dólares. Embora definitivamente não seja necessário gastar tanto dinheiro para comprar um Rolex, mesmo o modelo de entrada mais básico custaria milhares de dólares. Então, por que as pessoas estão dispostas a gastar tanto dinheiro para comprar um Rolex quando um relógio similar é muito mais barato e todos nós temos o horário em nossos smartphones? Bom, quando você pesquisa isso no Google, a resposta parece bastante simples: os relógios Rolex são muito bem feitos e é por isso que são tão caros. Você está comprando algo que supostamente durará a vida toda? Essa é uma boa ideia, mas obviamente não é essa a história completa. Você não precisa gastar dezenas de milhares de dólares apenas para obter um relógio que dure muito tempo. Em primeiro lugar, o Rolex não é apenas um relógio, é um símbolo de status. Na verdade, parece ser um símbolo bastante universal de riqueza. Desde rappers nas ruas de Nova York até membros da família real britânica, inúmeras figuras icônicas usaram relógios Rolex, incluindo John Kennedy, Winston Churchill, Stevie M.C. Queen, Elvis Presley, Martin Luther King e muitos outros. E, evidentemente, esse nível de status se deve à estratégia de marketing de alta visibilidade da Rolex, onde ela se associa ao sucesso. Por exemplo, a Rolex é o cronometrista oficial tanto de Wimbledon quanto da Fórmula 1 e patrocina muitos eventos prestigiosos que pessoas ricas assistem ou frequentam. Também é possível ver os relógios Rolex em filmes como James Bond usando um Rolex, e a empresa paga grandes estrelas para endossar o produto, como Roger Federer, que supostamente ganha 8 milhões de dólares por ano da Rolex. Claro, um Rolex não é apenas todo o hype e marketing. A Rolex usa materiais de primeira qualidade que são rigorosamente testados a um alto padrão, o que, evidentemente, vem com o preço mais alto. Além disso, é necessário o trabalho manual para criar relógios mecânicos de alta qualidade e os salários são alguns dos mais altos do mundo. A empresa também investe pesadamente em seus próprios laboratórios científicos para pesquisar e criar novos relógios. No entanto, uma postagem interessante de alguém que conversou com um relojoeiro estimou que um Rolex que é vendido por cerca de 7 mil dólares poderia custar apenas 700 dólares para ser feito, e algumas outras estimativas colocam suas margens de lucro em até 20 vezes o custo de fazer o relógio, sendo o restante dos lucros gasto em publicidade e patrocínios da Rolex para manter a marca exclusiva e desejável. Obviamente, se a Rolex não fizesse isso, ela não teria o mesmo status, que é o porquê que a maioria das pessoas quer um Rolex. Em primeiro lugar, por causa do segredo da Rolex. Não sabemos o custo exato, mas o que é claro é que, embora os relógios da Rolex sejam de alta qualidade, muitos entusiastas de relógios dizem que existem relógios de qualidade superior a preços mais baixos. Os relógios Rolex não são os mais raros ou mais caros do mundo e os extremamente ricos ou entusiastas fanáticos por relógios são muito menos propensos a obter um Rolex, já que há outras marcas de relógios de luxo que provavelmente prefeririam a diferença entre o Rolex e outras grandes marcas de relógio e que as outras marcas gastam muito menos em marketing, o que faz com que a maioria das pessoas fora da comunidade de relógios nem saiba que eles existem. Ao contrário, a Rolex é uma marca aspiracional da classe média alta, como a Rolex. Você está claramente pagando muito pela marca e o seu prestígio.
Há até um rumor de que Hans uma vez disse que apenas um ótimo marketing é necessário para tornar uma empresa bem-sucedida. Preços altos permitem que a Rolex pague pessoas influentes para usarem seus produtos ou patrocinarem eventos prestigiosos, o que cria mais demanda e permite que cobrem preços mais altos. No entanto, a fim de manter essa imagem de prestígio e exclusividade, a Rolex só vende seus relógios por meio de revendedores autorizados. Na verdade, a Rolex supostamente recompra estoques antigos de lojas para garantir que nenhum estoque excedente seja vendido com desconto, porque ser percebido como um produto de desconto seria ruim para a imagem da marca e eles não querem fazer seus produtos parecerem fáceis de obter. Um ótimo exemplo disso é quando Hans percebeu que estavam perdendo muitas vendas de pessoas que não poderiam pagar um Rolex, mas em vez de fazer um modelo mais barato, introduziram uma marca separada chamada Tudor. Os relógios são muito semelhantes, mas foram feitos sob um nome de marca diferente. Para não arriscar diluir a marca Rolex, tornando-a muito acessível e prejudicando assim a posição da Rolex como um símbolo de status. Mas isso vai ainda mais longe, pois acredita-se que a Rolex cria artificialmente a escassez de seus produtos. A Rolex produz cerca de 800 mil a 1 milhão de relógios por ano, o que é muito menos do que a demanda por seus relógios. Mas a razão para a escassez provavelmente é que eles limitam deliberadamente o fornecimento para manter a demanda alta, o que lhes permite manter os preços altos, já que o tempo de espera pode variar de 6 meses a 3 anos. Revendedores autorizados afirmam que a empresa está subabastecendo o mercado para elevar o preço e se engajar em fixação de preços em todo o mundo para manter o valor de seus relógios. Porque, embora seja verdade que seus relógios levam tempo para serem produzidos, é improvável que ele leve tanto tempo quanto alguns dizem, porque há relatos de que um único relógio leva um ano inteiro para ser produzido, já que a Rolex não terceiriza a produção. Na realidade, há relatos conflitantes que questionam isso e sugerem que algumas peças pequenas dos relógios são terceirizadas e que, ao contrário da crença popular, os relógios Rolex não são feitos inteiramente à mão, com máquinas sendo usadas em algumas etapas. Mas isso não significa que os relógios Rolex não sejam de alta qualidade, pois claramente há muito trabalho e precisão em cada um deles. Mas o que isso significa é que se a Rolex realmente quisesse produzir mais relógios, provavelmente poderia. Mas eles preferem que haja alguma demanda insatisfeita e uma lista de espera que não seja uma limitação devido ao tempo que cada relógio leva para ser feito. É apenas uma estratégia de negócio inteligente. O que é talvez mais interessante é que a Rolex pode ser descrita como um bem de Veblen, que é um produto que contradiz a oferta e demanda normal. Digamos que você compre um copo de cerveja. Quanto mais baixo o preço, maior a demanda. Se um bar cortasse o preço para R$ 1 por copo, as pessoas estariam formando filas e comprando muitos copos. Mas, por outro lado, quanto mais o preço aumenta, menos as pessoas querem comprá-lo. Porém, com um bem de Veblen, quando o preço aumenta, o aumento da demanda é maior. Em outras palavras, preços mais altos levam mais pessoas querendo comprá-lo. Isso ocorre porque os bens de Veblen são frequentemente comprados para sinalizar status. Por exemplo, se a Rolex começasse a baixar os seus preços passivamente, provavelmente haveria menos demanda, já que a Rolex perderia sua percepção premium. A boa notícia é que, mesmo que grande parte do preço dos relógios Rolex não provenha apenas da qualidade do relógio, isso não significa que não vale a pena. Graças ao rico patrimônio e reputação da Rolex, eles geralmente mantêm o seu valor ou até mesmo aumentam de valor se forem bem mantidos, permitindo que as pessoas o vejam como um outro investimento que ainda terá valor semelhante mesmo anos depois. A parte incrível dessa história é que inicialmente a Rolex era considerada mais como um relógio utilitário do que como um relógio fino ou item de colecionador. Mas por meio de sua estratégia de marketing e vendas, a marca se moveu em direção ao luxo e, consequentemente, tornou-se uma das marcas mais valiosas do mundo. Dado a enorme adversidade que a empresa enfrentou desde jovem. É verdadeiramente incrível o que ele conseguiu construir é essa história da Rolex. Sem dúvida tem algumas lições de negócios úteis para todos nós.